Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Eu tenho uma mensagem no coração de Deus para as nossas vidas que está em 2 Samuel 21, do 15 ao 22. Eu vou ler somente a parte A do versículo 1. Você lê na tua casa do versículo 15 ao 22 para você ter um entendimento mais completo. De novo vieram os filisteus para fazer guerra contra Israel. Quando a Bíblia relata de novo vieram, isto fala de perseverança, isso fala de foco, isto fala de determinação, isso fala de insistência. O povo das trevas tem perseverança, eles acreditam, eles determinam, eles realmente buscam os seus interesses, como está relatado em Lucas 16:8, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Os filhos das trevas, eles investem, eles realmente têm foco, têm visão, e eles pagam preço para obter aquilo que eles desejam. Israel passou a maior parte da história lutando para conquistar o direito de ser o povo de Deus, de ter o seu território. E um dia surge um jovem chamado Davi, que desafia Golias e o vence. Está lá em 1 Samuel 17. Com a derrota de Golias, o povo de Israel supõe que então estava garantida a paz. Porém o tempo começa a passar e eles percebem que os gigantes sempre voltam. Por isso que nós temos que ter toda a armadura de Deus. É aqui onde eu acabei de narrar, 2 Samuel 21:15. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Eles insistem, eles voltam, eles são ativos, eles são determinados. Eles não vão desistir nunca de lutar contra você e contra eu. Os gigantes que se levantam contra a nossa vida vão sempre se levantar. E preste atenção em algo muito interessante. Quando os gigantes voltam, eles surgem com mais fúria e mais poder, porque o mal tem um poder de renovação superior ao do bem. O ódio é mais intenso do que o amor. A própria Bíblia relata que o amor pode esfriar, o ódio só esquenta. A mágoa e o ressentimento são mais fortes do que o perdão. Lembra-se de Gênesis capítulo 4? Caim, ele sente um ódio tão grande do seu irmão, porque ele o invejava, que ele o mata. O ódio aqueceu mais o seu coração, como eu relatei aqui, do que o próprio amor que nós temos que ter um para com os outros. Então entenda uma coisa, o inimigo vai sempre investir, os gigantes vão sempre surgir. Eles não vão te dar paz, eles vão lutar contra você. Mas nós temos que ter toda a armadura de Deus. Na primeira batalha com o gigante, com o gigante Golias, de 1 Samuel 17, Davi, apesar das suas desvantagens, ele era novo e ele estava preparado. Porém agora o seu estado de espírito é outro, como está relatado no próprio texto, ficando Davi muito fatigado. Então ele teve a coragem de descer a peleja, porque o texto fala sobre isso ali no início. Eu li só a parte A. Ele desceu a peleja, só que ele já estava com uma idade avançada, ele não tinha as mesmas forças de antes. Ele não tinha a mesma renovação espiritual que antes, ele não estava tão apurado como antes, ele não tinha mais os movimentos de antes, porém ele desceu a peleja. Quando ele começou a lutar, a Bíblia relata que ele ficando muito fatigado. O que nós aprendemos aqui? Que lutas espirituais cansam, fatigam, desgastam, nos enfraquecem. Quem sabe você está passando uma luta espiritual, é gigante após gigante se levantando. Você vence uma batalha, levanta outro gigante. Você vence outra batalha, outro gigante. Você vence 2, 3 batalhas seguidas, mais gigantes têm se levantado contra a sua vida e contra o seu ministério. De novo gigante, de novo gigante, de novo gigante.
Eles têm propósito, eles têm foco, eles querem destruir a sua vida e o seu ministério. Eles trabalham dia e noite. Então veja aqui que Davi desce, mas ele estava fatigado, estava cansado. E tudo isso nos enfraquece. Eu sei que batalhas espirituais, em um certo ponto da vida, nos deixam definhados. Nós queremos descansar, nós queremos um pouco de sossego, como está em Daniel 12. Você pode ler esse texto todo. Chega um momento que ele perde as suas forças, ele mesmo declara. Se você for em 1 Reis 19, Elias também perdeu suas forças espirituais quando disse: já basta, pois não sou como os meus pais, tira agora a minha vida. Nós ficamos desgastados, Deus entende isso. Por isso, como ele trouxe renovo para Elias, ele está trazendo para você. Para Elias foi enviado um anjo com pão e água. Para você, a água, este momento é a palavra, porque a palavra é água. Está sendo renovado o seu homem interior e a sua mulher interior. Como enfrentar os novos gigantes? Tendo uma aliança não somente com Deus, mas também com os verdadeiros irmãos. Provérbios 13, 20. Anda com os sábios e será sábio. Daniel 2,17. Quando houve um edito para que os sábios da Babilônia fossem mortos, Daniel, está dizendo lá em Daniel 2,17, ele desce à tua casa e comunica-se com Misael, Ananias e Azarias, seus companheiros. Então, como que nós fazemos para enfrentar novos gigantes que vêm pela frente, tendo uma aliança não somente com o Senhor, mas com os verdadeiros irmãos, que verdadeiramente estão conosco? Porque você pode prestar atenção, se você ler todo o texto, a armadura desse gigante aí era nova em folha. O escritor faz questão de escrever que era ela nova em folha. O inimigo sempre renova as suas forças e as suas armas. Ele sempre vem com armas diferentes, banquetes diferentes. Enquanto a Bíblia nos aconselha sempre para renovar as nossas forças como a águia, e o povo de Deus muitas das vezes não renova as suas forças, o inimigo renova as suas forças e renova as suas armas, e sempre tem banquetes diferentes para você. Preste muita atenção, enquanto Davi estava fraco e cansado, o inimigo estava ali com todo o seu poder, com todo o seu arsenal. Porém, no versículo 17 está escrito: porém Abisai socorreu, feriu o filisteu e o matou. Aqui eu aprendo algo muito interessante. Abisai, ele socorreu. Primeiramente ele foi, já viu uma briga ser apartada, ele tirou Davi e entrou na frente do gigante. Socorreu. Depois ele feriu, ele lançou a sua espada e feriu o gigante. A espada que foi encravada no gigante e fez com que ele tombasse, não o matou. Somente ele ficou ferido com os olhos abertos. Aí ele chegou até o gigante, eu estou conjecturando, e disse: sabe aquele homem que você queria matar? É o nosso rei, é o rei Davi. Quero dizer para você que ele está amparado. Eu quero dizer para você, através dessa mensagem, que você está amparado pelo Senhor, nessa peleja, nessas pelejas que você tem passado. Esses gigantes que têm te afrontado, eles têm afrontado não é somente você, mas o Senhor. E é o Senhor que está nesta batalha com você. E é o Senhor que te defende. E é o Senhor que coloca por terra o inimigo. Foi isso que fez aqui Abisai. A igreja precisa de Abisais que venham socorrer. A igreja precisa de Abisais que venham estender a mão. E em outro lugar aqui eu aprendo o seguinte: a batalha não terminou com a vitória de Abisai sobre o gigante filisteu. Você pode olhar lá no versículo 18. Depois disso, houve ainda outra peleja. Versículo 19. Depois disso, houve ainda outra peleja. E ainda no versículo 20. Depois disso, houve ainda outra peleja. Porque o inimigo não desiste. Ele vai continuar investindo contra a sua vida. Os gigantes vão continuar surgindo. Eles vão se renovar. Eles vão vir cada vez de uma forma, de uma maneira, para derrubar você, para destruir você. Eles são prudentes, eles têm foco e determinação. Não foi aí que terminou tudo, não é aqui que termina tudo. E eu entendo aqui algo muito interessante já para terminar esta mensagem. Quem venceu esses 4 gigantes não foi Davi, e sim os seus homens. E por quê? Eu vou te dar uma resposta aqui muito interessante. Por que os homens de Davi venceram esses outros 4 gigantes?
Por que eles interferiram e entraram na frente do rei Davi, do pastor de ovelhas Davi? Porque eles tiveram um discernimento que muitos cristãos hoje dentro das igrejas não têm. Um pastor, uma pastora, um presbítero, um evangelista que está na peleja pelo rebanho, que está ministrando a palavra, que está trazendo a doutrina, ele não tem como dizer que ele nunca vai se cansar, que ele nunca vai estar ferido, que ele nunca vai se esgotar, que ele nunca vai fraquejar, que ele nunca vai vacilar, que ele nunca vai errar, que ele nunca vai pecar, que ele nunca vai perder as forças, que ele nunca vai falhar, que ele nunca vai tropeçar. Não tem como ele dizer isso. E os homens de Davi entendiam que Davi ali não tinha condições, um líder. Ele não tinha condições de pelejar, de lutar, de dar o seu melhor, de exercer o teu potencial, de fazer aquelas façanhas que ele fazia. Ele não tinha condições. Por isso, não o abandonaram e sim pelejaram por ele. Tem cristãos dentro da igreja que acham que os seus líderes são feitos de ferro. Não estou aqui querendo encher a bola de falsos líderes, falsos profetas. Esses aí têm que ser boicotados mesmo. Mas existem homens e mulheres de Deus que têm sido sinceros na obra de Deus. Porém, no primeiro erro, na primeira falha, na primeira queda, no primeiro vacilo, que cristãos presenciam, em vez de entrar na frente de batalha e ajudar, caluniam, abandonam e deixam de lado essas pessoas. E começam a malhar, e começam a colocar na internet, e começam a difamar. Então eu quero dizer algo aqui, do fundo do meu coração, já falei um dia numa mensagem isso. Quando nós expomos as fraquezas, os erros, as falhas, os pecados que sejam de um líder, que realmente deu um vacilo, mas ele não é um falso profeta, nós estamos escandalizando a obra. E nós temos que pôr em evidência as virtudes, o potencial, a visão dos líderes, aquilo que nós podemos fazer de melhor para Jesus. Quando você faz isso, você está pecando e você vai dar conta. Você está escandalizando a obra de Deus. Então que nós venhamos ter essa mentalidade dos guerreiros de Davi, que nós venhamos socorrer os líderes, que nós venhamos socorrer aqueles que estão à frente da batalha, mas que também têm deficiências, daqueles que também precisam de nossa ajuda e de nosso auxílio. Fique com essa mensagem no coração.